Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim gravar para vocês alguns esclarecimentos sobre o tema do nosso concurso literário de redação, que é Empoderamento Feminino. O lugar da mulher é onde ela quiser. Primeiro eu quero saber de vocês, antes de nós começarmos a nossa discussão propriamente dita, se você acredita que o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu acredito, não por ser mulher, mas por achar que todas nós devemos conhecer e ter a consciência do lugar que nós podemos ocupar na sociedade em que vivemos. Mas você sabe o que significa a palavra empoderamento? Já tinha ouvido falar? Sabe qual é o impacto que essa palavra traz para o nosso cotidiano? E o empoderamento feminino, será que é muito difícil de entender? Bom, empoderamento, ela foi traduzida do inglês empowerment, portanto é considerado um neologismo. Neologismos são palavras novas, criadas através de palavras já existentes que podem ser da própria língua ou não. Aqui no Brasil, a primeira pessoa que traduziu a palavra empoderamento e trouxe para nós um conceito sobre ela foi Paulo Freire. E ele diz que empoderamento é a capacidade do indivíduo de procurar mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Mas, no dicionário Aurélio, empoderamento é o ato ou efeito de empoderar-se. No ano de 2016, a palavra empoderamento foi a palavra mais consultada no dicionário Aurélio da língua portuguesa, segundo uma pesquisa feita pela editora Positivo. Isso porque, no ano de 2015, houve um aumento crescente no movimento feminista no Brasil. Aí, a mídia passou a dar uma repercussão enorme a essa crescente movimentação das mulheres no Brasil e passou também a fazer uma confusão sobre o que viria a ser o feminismo e o empoderamento feminino. Como eu falei para vocês, o empoderamento, ele é o ato ou o efeito de empoderar-se. Já a palavra feminismo, ela tem um significado um pouco diferente. O feminismo, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, ele é o sistema que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher e também a igualdade dos direitos dela aos dos homens. Então, vejam que não é o mesmo significado, mas a grosso modo, nós podemos dizer que o empoderamento e o feminismo, eles são uma equiparação de gênero, tá? Nós podemos dizer que as duas coisas, elas têm uma ligação, não direta, mas que as discussões que têm sido feitas acerca do empoderamento feminino também perpassam um pouco do movimento feminista. Né? E aí, quando nós falamos em empoderamento feminino, nós temos várias coisas a analisar. Já pensaram se as tias de vocês, as avós, as mães de vocês, elas já ouviam falar de empoderamento feminino no ano em que elas nasceram ou na época em que elas foram da idade de vocês? Nós podemos relacionar o empoderamento feminino também à criação das mulheres, a como as mulheres elas foram criadas, né, perante a sociedade. Nós podemos ver claramente isso numa linha do tempo que eu trouxe aqui para vocês, que vai desde o ano de 1827 até o ano de 2006, e aí eu acrescento o ano de 2010, que foi o ano em que a ONU ela lançou uma cartilha com os 7 princípios do empoderamento feminino. Antes de nós iniciarmos essa cronologia, eu quero dizer para vocês que o empoderamento feminino, ele não é apenas um movimento interno da mulher. O empoderamento feminino, ele deixou de ser algo muito particular e passou a ser um movimento social. E quando nós falamos em empoderamento feminino, uma das palavras que nós podemos trazer como carro-chefe é autoconhecimento. Eu costumo dizer que todas as pessoas, independente daquilo que elas desejam, elas precisam ter o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, é muito fácil de você ter as escolhas que você deseja, de você conseguir garantir aquilo que vai fazer você efetivamente feliz, tá?
Quando a gente fala em mulheres empoderadas, nós não falamos apenas de mulheres que estão na liderança, ou de mulheres que são empreendedoras, ou de mulheres que estão no poder de grandes empresas ou de grandes coisas. Quando nós falamos em empoderamento feminino, nós voltamos àquela frase de que lugar de mulher é onde ela quiser. Nós estamos falando de mulheres que escolhem ser médicas, de mulheres que escolhem ser engenheiras, de mulheres que escolhem ser caminhoneiras, de mulheres que escolhem ser pedreiras, de mulheres que escolhem ser sindicalistas, de mulheres que escolhem ser eletricistas, de mulheres que escolhem ser professoras, psicólogas e de mulheres que sabem aquilo que elas querem pessoalmente e profissionalmente, de mulheres que sabem aquilo que querem, independente da condição social ou daquilo que foi imposto pela sociedade para elas. Então, aqui na cronologia que eu trouxe para vocês, nós temos aqui desde o ano de 1827 até o ano de 2010 uma visível luta e conquista das mulheres da evolução do movimento Freedom for Women, que era liberdade para as mulheres, tá? Em 1827 surgiu a primeira lei sobre a educação das mulheres, onde era permitido que elas estudassem em escolas elementares, mas as instituições de ensino mais adiantado eram proibidas. Então, nessa época, as mulheres elas não podiam passar do ensino médio, elas não tinham nenhum tipo de estudo acadêmico. Em 1879, as mulheres elas passaram a ter a autorização para estudar em instituições de ensino superior, mas aquelas que seguiram esse caminho eram bastante criticadas pela sociedade. Em 1928, o governador do Rio Grande do Norte, o Juvenal Lamartine, ele consentiu, às mulheres o direito do voto, mas o que aconteceu? Aconteceu que esses votos dessas mulheres foram anulados. Então, mesmo assim, foi eleita a primeira prefeita da história do Brasil, que foi a senhora Alzira Soriano de Souza, no município de Lages, do Rio Grande do Norte. Em 1932, Getúlio Vargas ele promulgou um novo Código Eleitoral, garantindo assim o direito do voto às mulheres brasileiras. De 1937 até 1945, o Estado Novo, através do Decreto 3.199, que proibia às mulheres a prática dos esportes que considerava incompatíveis com as condições femininas, foi regulamentado, só em 1965. Mas as mulheres elas não poderiam praticar polo aquático, não poderiam praticar futebol de praia, futebol de salão, futebol de campo, beisebol ou nada que tivesse um cunho que fosse mais masculino do que feminino. Em 1962, no dia 27 de agosto, foi criado e sancionado o Estatuto da Mulher Casada, que garantiu, entre outras coisas, que a mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar, receber herança e, em caso de separação, ela que poderia requerer a guarda dos filhos. Vejam que absurdo! Nessa época existia um Estatuto da Mulher Casada. As mulheres estavam totalmente subordinadas aos maridos e a única coisa que elas tinham, de liberdade a partir desse estatuto era que ela não precisava mais de autorização dele nem para trabalhar, nem para receber heranças, e caso houvesse a separação, elas poderiam requerer a guarda dos filhos. No ano de 1980, foi recomendada a criação dos centros de autodefesa, e aí surgiu o lema "Quem ama não mata", que por muito tempo foi falado, principalmente quando há questões relacionadas à violência doméstica ou violência contra a mulher. No ano de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, que, dentre as várias mudanças, teve um aumento na punição das agressões contra a mulher. E como eu falei para vocês, no ano de 2010, a ONU ela criou uma cartilha com 7 princípios do empoderamento feminino, que entre eles estão os seguintes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estabelecer a liderança
tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, garantir saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham em empresas, educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres, empreendedorismo de mulheres e promoção de políticas públicas de empoderamento das mulheres através do marketing, igualdade de gênero através das iniciativas de comunidades e medir, documentar e publicar os progressos, né, na promoção da igualdade de gênero. Então, as mulheres, elas têm tido um avanço muito grande na questão do empoderamento. Mas eu posso dizer para vocês que o empoderamento feminino, ele é muito mais, né, ele tem muito mais a ver com a escolha de vida que você tem, com a consciência de que você tem, de quem você é, do que você quer e de como você quer viver a sua vida pautada nas suas escolhas e não nas escolhas que outros fazem por você. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês algumas coisas, que vocês tenham uma boa produção de texto e que vocês pesquisem mais sobre esse assunto, porque todo mundo tem o direito e a consciência de saber o lugar que deve ocupar na sociedade em que a gente vive. Tchau, tchau!